Muito bom dia, igreja, graça e paz, amém? Peço perdão pela voz, ela está bem horrorosa, mais que o normal, já faz um tempinho. E também com relação a se der crise de tosse, viu, irmãos? Está tudo sob controle. Deus dá graça, né? Amém, igreja? Vamos fazer um trem aqui que a gente tem que fazer, né? Eu vou pedir para você, pode continuar sentado mesmo no seu lugar, mas eu vou pedir para você fechar os seus olhos. O nome dele é Bernardo, é filho do nosso irmão Elkson, da irmã Monique. Ele foi internado, né? Bernardo é a rapinha do tacho da família, guerreiro, tá com a saturação baixa, muito cansaço. É um bebezinho, irmãos, bebezinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Deus de cura, o Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que curou, Senhor, coisas, pessoas, situações, momentos, lugares, cidades, nações. Aquele que curou simplesmente com o toque das tuas mãos, aquele que curou à distância dizendo basta, doença sai dela agora, em nome de Jesus. Nós, Senhor, colocamos a vida do Bernardo diante de ti, nós colocamos, Senhor, a vida de todos os enfermos, Senhor, da nossa igreja diante de ti, porque a tua palavra nos garante que tem muito efeito a súplica de um justo. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, esta família nas tuas mãos e pedimos que o Senhor os tranquilize, Senhor, sabendo que o Senhor tem o poder, o controle total e absoluto de todas as coisas. Invada, Senhor, os hospitais nesta hora com o teu Santo Espírito curativo, Senhor, em nome de Jesus, trazendo vida, restaurando, Pai, situações e doenças impossíveis para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, amém. Glória a Deus por isso. Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, grande privilégio poder pregar nessa manhã uma mensagem benção que o Senhor nos trouxe. Mas antes mesmo de falar da mensagem aqui, de começar a pregar esse sermão maravilhoso que Deus nos deu, eu gostaria de liberar uma palavra aqui, coisa que eu não sou muito de fazer, mas liberar uma palavra mesmo aos pais nesta manhã, uma palavra que o Senhor liberou num dia de culto aqui, de jovens e adolescentes, que é o link da nossa igreja, e liberou um jovenzinho, bem jovenzinho, e liberou essa palavra mesmo para os jovens. Então eu gostaria de falar ao coração dos pais. Certa vez Jesus estava pregando, ensinando, curando, essa era a rotina de Jesus, e Jesus estava ali num lugar distante, e pregando, e as horas avançaram, e o Senhor ali operou milagres. Fala que a multidão de Jesus era uma multidão conturbada, era uma multidão de endemoniados, de enfermos, de lunáticos, e o Senhor a todos o curou, e libertou, e trouxe vida. E chegou o momento desse sermão, em que os discípulos falam, a multidão está aqui há muito tempo, e eles estão com fome, eles estão cansados, eles estão com fome. E aí não tinha nada ali, e Jesus entra num diálogo com eles e tudo, e até que eles perguntam se alguém tinha algo para comer, e essa pergunta foi respondida por um jovenzinho. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E ali naquele momento, num dia comum, numa situação comum, apenas de alguns poucos pães e 2 peixes, o Senhor realizou uma obra grandiosa, milagrosa, multiplicou e saciou a fome de todo um povo. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente esse rapazinho, esse jovenzinho, não foi ele que preparou o cestinho de pão e de peixe. Talvez tenha sido os pais, talvez tenha sido a mãe, talvez tenha sido a avó. Então, o que o Senhor está querendo dizer com essa palavra para esta igreja, para este tempo, preparem os cestos dos filhos de vocês, porque no tempo oportuno Ele há de exaltar, Ele há de usar. Pode parecer pouco, apenas poucos pães, apenas poucos peixes, mas no tempo oportuno Ele há de exaltar e usar a vida dos filhos de vocês. Amém?
Glória a Deus. Abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler João 14. Mensagem de hoje, irmãos, faz parte de uma série de sermão que a gente está fazendo aqui no culto das 18 horas. Camila e eu, a gente tem feito e tem sido lindo, que é com relação... Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão? Então, amém? Com relação às 7 declarações que Jesus faz ali sobre a própria identidade de Jesus, que são quando ele fala, eu sou. Eu sou. Então essas 7 declarações que Jesus fez, dizendo o que ele era, o que ele é, eu sou, a identidade de Jesus sendo revelada aos discípulos, sendo revelada ao povo, sendo revelada a nós, tem sido assim muito gratificante, muito rico mesmo poder pregar esse sermão. São 7 declarações que Jesus faz ali. Vocês conhecem, igreja, as 7 declarações que Jesus fez no tocante à sua identidade? Então fala a primeira, eu sou o... excelente, o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, ou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Essas são as 7 declarações que Jesus ele proferiu e está ali registrado no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a 6ª declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e semana que vem no culto das 18 nós vamos encerrar com eu sou a videira verdadeira. Então se você estiver curioso, bota lá no YouTube, visita lá, indo para o trabalho, no trânsito, vai colocando lá e ouvindo essa série de as 7 declarações do eu sou que Jesus fez. É lindo ver a identidade de Jesus sendo revelada, irmãos, porque esse termo, eu sou, esse termo que foi usado aqui, ele recorda aos ouvintes, ele recorda aos leitores, sobre o quê? Sobre como o nome que Deus se deu ali ao entendimento de Moisés, ali ao conhecer Moisés ali no cenário do Êxodo, ali no pé do monte, no monte de Deus, na cadeia do Sinai, a sarça pegava fogo e não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés, de tal forma que Moisés chega então até aquela sarça, e ali com os pés descalços, a voz sai do meio da sarça, falando com Moisés sobre um plano de salvação para o povo de Israel. Só que aí Moisés então, ele fala, mas Deus, quando eu falar com os israelitas, com o teu povo, fala, olha, o Deus dos seus antepassados me enviou aqui para libertar vocês. Eles vão perguntar qual é o nome dele. E aí então, o que é que eu vou dizer? Então disse Deus a Moisés, diga, eu sou quem sou. E ainda acrescenta, o eu sou me enviou a vocês. Portanto, igreja, essa parte da revelação de Jesus, ela é linda, porque ela choca os ouvintes. Porque esses judeuzão desta época aqui, eles foram confrontados com isso. Isso chocou o ouvido deles, isso chocou o coração deles, porque eles sabiam que a aparição, quando esse termo ele é declarado aqui, o eu sou, eles sabiam que essa era a aparição do próprio Senhor Yahweh, que libertou o povo e falou por meio da sarça ali, e que não se consumia. Então quando Jesus fala, eu sou, eles olham para Jesus e falam, mas como? Eles não é o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro ali, daquela cidade, de Nazaré? Como isso? Essa declaração foi para chocar essa geração. Essa declaração choca a nossa geração ainda hoje. A presença de Jesus é escandalosa, irmãos. A presença de Jesus é constrangedora, irmãos. As verdades ensinadas por Jesus abalaram a estrutura religiosa da época, e essas verdades de Jesus, elas continuam abalando a estrutura religiosa nos dias de hoje. Nós cantamos aqui essa canção, o Celebrarei a Ti, todo o meu viver. Irmão, isso é lindo, comecei a chorar, irmãos. Eu era pequenininho, eu tinha 8 anos de idade, na igrejinha presbiteriana lá da aldeia de Barueri, cantava essa canção e aquilo me tocava, e ainda hoje canta essa canção e isso toca, porque as palavras de Jesus são eternas. Vamos ler, igreja. Evangelho de João 14, a palavra do Senhor diz assim,
que o coração de vocês não fique angustiado, ou nas versões mais tradicionais, não se turbe o vosso coração. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. E Filipe então disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus também respondeu a Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Irmãos, uma passagem muito conhecida. Jesus, ele está aqui anunciando de forma clara. Jesus, ele está ali na sala, ali na Páscoa, junto com seus discípulos. Os últimos momentos, Jesus com seus discípulos. Ali tem o episódio do lava-pés. Jesus anunciando de forma clara a sua morte. Jesus anunciando ali a vinda do Consolador, explicando a missão do Espírito Santo nas mentes e nos corações. Então estamos ali no ponto alto do discurso de Jesus, antes da oração sacerdotal, e após isso, Jesus é preso. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entrega de forma amorosa, voluntária, obediente ao Pai. Então esse é um dos momentos mais íntimos que a Bíblia vai relatar de Jesus com seus discípulos. Mas existe um drama no ar. Existe um drama no ar, e esse drama no ar, ele está ali no capítulo 13. O traidor é revelado, irmãos. Jesus anuncia ali, o traidor é revelado. Aquele que eu der o pedaço de pão molhado, esse é que vai me trair. O traidor é revelado. Há um drama no ar. Jesus anuncia que para o lugar onde ele vai, os discípulos ainda não podem ir. Esse é um cenário angustiante. De forma pedagógica eu vou colocar aqui como quinta-feira, mas é a quinta-feira do suor de sangue que Lucas relata. É a quinta-feira da traição, é a negação de Pedro, é a prisão de Jesus. Por isso, por esse motivo, Jesus inicia o capítulo 14 dizendo que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Portanto, o discurso de Jesus é necessário, portanto o discurso de Jesus é urgente. Jesus está dizendo que ele vai partir para um outro lugar. Ele está indo para um outro lugar. Mas como isso? Imagina isso na cabeça dos discípulos. Mas como? E a entrada triunfal no jumentinho, e a entrada triunfal no jumentinho. Mas como? O Senhor vai partir, e o canto, ó Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei Israel. Como assim vai partir? Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Como assim, Senhor? Nós conquistamos, a multidão te aplaude. Como assim o Senhor vai partir? O drama está no ar. O drama está no ar. Judas descamba para o plano de traição. Pedro, que era ali o discípulo, vamos dizer assim, o mais corajoso ali, um dos líderes dos discípulos, aquele que andou sobre as águas. A turma fala, mas foi pouquinho, mas e daí? Foi o único, ninguém está escrito mais nenhum canto. Foi pouquinho, mas foi o único. Aquele que teve a revelação que Cristo era o Filho de Deus. Aquele que também toma uma invertida ali com relação a tudo isso, né? Porque quando Jesus diz aqui no final do capítulo 13,
que ele está indo para um outro lugar e tudo, que os discípulos não podem ir, Pedro fala, por que eu não posso ir se eu estou pronto para entregar minha vida por ti? E aí o Senhor responde para ele, ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Essa talvez tenha sido a conversa mais difícil, a comunicação mais difícil de Jesus e os seus discípulos. Então, igreja, aqui no capítulo 14, no verso 1, Jesus está ordenando, sim, mas ele também está pedindo, confie em mim. Confie em mim, não se turbe os vossos corações. Gente boa, quantas vezes nos encontramos em situações angustiantes? Quantas vezes nos encontramos em situações desesperadoras? E então a voz do Senhor, ela vem ao nosso coração, ao nosso ouvido, dizendo assim, não temas, confie em mim. Isso bastaria para nós, não é, irmãos? Quando a gente está em situação de desespero, algum irmão ora, ou você lê a Bíblia, ou você ouve uma canção e está dizendo assim, não temas, confia em mim. Isso bastaria para nós, não é? Mas costumeiramente o que é que dizemos em nosso íntimo? Eu confio, Senhor, eu confio. Mas me mostra alguma coisa, me dê um sinal. Me dê um sinal, uma provinha de fé que o Senhor está comigo. Não é assim? O Senhor não está me vendo, Senhor. Dê um sinal. Ou essas coisas só acontecem comigo? Só comigo, né? Por que Jesus está declarando? Não fiquem com seus corações perturbados. A resposta é simples, porque eles estavam com o coração perturbado. Eles estavam desnorteados. Eles estavam se sentindo desamparados. Eles estavam confusos por conta do anúncio da partida de Jesus, que ficou claro nesse momento. Um véu de tristeza havia caído sobre os discípulos. Jesus estava com eles. Ali era a última ceia, um momento íntimo. Camila e eu, a gente gosta de chamar esse momento de na sala com Jesus. Olha isso. Na sala com Jesus. Os discípulos vão preparar lá a casa, o jumentinho, e eles estão na sala com Jesus. Jesus ali praticamente despido, lavando os pés deles, trazendo esses ensinamentos duros, difíceis, reais, verdadeiros, urgentes. Eles estão ali na sala com Jesus. Eles estão partindo o pão. Jesus tinha sido recebido com os ramos. Oh, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E de repente Jesus começa com um discurso de entrega, de traição. As cores dessa sala vão mudando de tom. A alegria que estava ali, na sala com Jesus, ela começa a mudar de tom. Ela vai ficando dramática agora. Para que vocês entendam, irmãos, este cenário entre a ceia, os ensinamentos pesados que Jesus trouxe, ali sobre a vinda do Consolador, sobre as ações que o Consolador faria, e que esse Consolador, ele viria, mas o Cordeiro de Deus precisaria morrer, ser entregue para que esse Consolador viesse ali. A oração intercessória que Jesus faz no capítulo 17, conhecida como oração sacerdotal, e a crucificação, tudo isso aconteceu em poucas horas. Tudo isso aconteceu em poucas horas. Estamos diante de um momento ímpar da história, em que os discípulos ficaram pesados, entristecidos. Quantas vezes não ficamos assim? Quantas vezes não nos encontramos desta forma? Acontecimentos sombrios estavam ali diante dos olhos deles. Gente boa, quais são os acontecimentos sombrios que estão diante dos seus olhos hoje? Quais são? O que é que tem o poder de te abalar hoje? Porque esses discípulos, eles estavam completamente abalados. O que é que tem o poder de te abalar hoje? O que é que tem abalado o nosso coração nos dias de hoje? Meu irmão, o que é que tem virado você de cabeça para baixo? Essa semana eu ouvi uma história. Um irmãozinho aí em família estava comprando uma casa. Aleluia, glória a Deus. Tá tudo certo, sabe? Sabe se quando os documentos estão registrados em cartório? Sabe esses trem? É que tá tudo certo. Eu só sei que chegou na hora lá, a pessoa que estava vendendo a casa falou assim, não vou vender mais não. Não vou vender mais não, ouvi a voz de Deus, disse que não vai mais vender para você não vou mais vender não.
Que é isso, irmãos? Essa família ficou de cabeça para baixo? Como assim? Não vou vender mais não. Situações que viram a gente cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Ontem a gente teve o Day Camp, que foi os adolescentes aqui da nossa igreja, os jovenzinhos foram lá, passaram o dia no sítio. Um culto maravilhoso, irmãos. Um culto maravilhoso. Coisa linda. É bênção quando a presença do Senhor se manifesta no culto. Eu vi aqueles meninos atrapalhados jogando. Eu perguntei para eles, falei, os meninos, vocês são bons na escola, tiram boas notas? Amém, amém. Continue assim. Porque no esporte, Jesus Cristo. Coisa horrorosa, Jesus Cristo. E foi um dia lindo, irmãos, um dia lindo. Na volta, alguns carros de alguns irmãos foram na frente. O carro do Bruno, da Maiara, estava na frente, com carona de alguns irmãos. Aí estava nós, estava Diego, Karina, Samara, o ônibus e o Lins estava também, na retaguarda lá. Aí de repente o nosso grupo lá, que foi gerado, chegou uma notícia assim, o pneu do carro do Bruno furou. A gente, amém, amém, né? Furou, normal, vai consertar ali, eles vão arrumar, vai dar jeito, né? E aí, quilômetro tal, e a gente começou a vir devagarzinho assim na rodovia, para ver se encontrava os irmãos. Aí eu falei, mas eu acho que é pneu, já eles resolvem, vamos embora, mas vamos indo devagarzinho. Aí fomos devagarzinho, chegamos lá, eles estavam lá ainda, parados lá. Aí eu falei, eita, acho que foi pior do que só pneu furou, né? Porque eles ainda estão aqui. E aí quando eu cheguei no carro, era o pneu dianteiro, né? Ali meu coração gelou, eu não falei nada para não trazer medo pro povo, mas meu coração gelou naquela hora. Porque eu falei, Bruno, onde que furou o seu pneu? Aí falou, aqui na rodovia. Aí eu. E você estava andando aqui, né? Estava normal, como todo mundo aí. Amém. Tentamos trocar e não deu certo, porque uns carros diferentes lá, tem uns pinos antifurto, lascou nossa vida lá, não conseguimos trocar aquilo. Mas o que eu queria dizer é, quem dirige sabe muito bem que quando um pneu dianteiro fura numa rodovia, a chance de capotar é muito grande. É muito grande. Um pneu traseiro segura o carro, mas um pneu dianteiro. Talvez a situação ali seria para deixar a gente de cabeça, o corpo inteiro virado, perturbado, desnorteado por conta disso. Acontecimentos sombrios estão diante de nós o tempo todo, irmãos. Acontecimentos sombrios estão diante das nossas famílias o tempo todo. E o Senhor tem nos livrado, irmãos. O Senhor tem nos livrado. Isso é livramento. Quais são os acontecimentos sombrios que estão pairando a sua vida? O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, confie em mim. Não fique com seu coração perturbado, confie em mim. Essa palavra de Jesus, confia em mim, ele não está só falando assim, confia em mim, não fique triste não, eu vou voltar. Não é isso. Ele está dizendo, não se sintam tumultuados em vosso espírito, não se sintam agitados, confusos, um tipo de agito que tira a paz na mente, que chega a provocar dúvida. E então pedimos sinais. E portanto Jesus, a fim de consolar esse povo todo aqui, esses discípulos, ele faz uma revelação extraordinária, uma descoberta única. Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Mais uma vez na narrativa de Jesus, ele deixa clara a proximidade dele com o pai. Ele revela que o pai é o dono da casa. No capítulo 15 ele revela que o pai, que o Senhor é o agricultor da videira verdadeira. Ele coloca aqui o pai como dono da morada. Ao que me parece, irmãos, os discípulos, eles querem casa apenas e não moradas. Eles querem um lugar, eles querem um quê? Ou seja, eles querem coisas, mas não um quem. Eles querem um quê, mas não um quem. Eles querem coisas, mas não uma habitação permanente. Ao que me parece aqui, Jesus colocando o pai como Senhor da morada, uma casa que possuía muitas moradas. O que isso significa? Significa que é a mais bela demonstração do nosso Deus,
do cuidado do nosso Deus para com o teu povo. Significa que é a mais bela demonstração do alcance da salvação. Quando se fala que a casa do Pai tem muitas moradas, quer dizer que essa casa é suficiente, capaz de abrigar os filhos. Ninguém precisa ficar de fora, pode entrar. Ninguém precisa ficar de fora, pode entrar. A palavra do Senhor termina a última página da Bíblia dizendo: ei, venha, beba da água da vida. Aquele que tem sede, venha, entre para a morada do teu Pai. Pode entrar, o caminho está aberto. Ninguém precisa ficar de fora. O novo e vivo caminho foi inaugurado. Mas para isso acontecer é necessário crer. O requisito é crer. Creem em mim, creem também meu Pai. E na sequência Jesus disse: se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus está sendo verdadeiro, Jesus está sendo transparente. Se não fosse assim, certamente ele não ia dizer coisa alguma. Mas ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, creem em Deus e creem também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento aqui, irmãos, a ceia, a celebração acontecendo. Ali os ritos, o simbolismo do cordeiro pascal, das ervas amargas, do momento entregue. Tudo ali acontecendo diante dos olhos dos discípulos. Mas tem uma coisa: o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisava ser entregue. E ele declara: para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Vocês não poderão me seguir agora, porém mais tarde me seguirão. Olha só que isso. Olha só a beleza da viva esperança das palavras de Jesus no coração daqueles discípulos e no meio no seu coração. Ele está dizendo isso ali no verso 3, ele diz: para que onde eu estou, vós estejais também. É nesse momento que Jesus começa a transformar aquele cenário dramático que se criou naquela sala. É nesse momento que Jesus começa a transformar o semblante de tristeza deles e de desesperança começa a ganhar novamente tons coloridos, tons vivos. Com esse discurso, Jesus começa a pintar um novo quadro. Um quadro vivo, um quadro esperançoso, um quadro colorido, dizendo, anunciando que no Pai há espaço para mim e para você, que no Pai há espaço para aqueles que creem, a saber, no seu nome. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4, 6, 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Irmãos, eu aprendo que para não ficar abalado, perturbado, para que a gente não fique desnorteado com as situações sombrias, para que a gente não fique desestabilizado, a gente precisa ter fé no Filho de Deus. A gente precisa ter fé no Filho de Deus. E o verso 3 continua: pois vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei. Olha a coisa linda. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar é uma certeza. Ele não está dizendo e se eu preparar, ele está dizendo e quando eu preparar, eu voltarei. E aí o que ele faz? Voltarei e os receberei para mim mesmo. Irmãos, isso é o anfitrião do Salmo 23. Que preparas uma mesa. Eu os receberei para mim mesmo. Por quê? Porque importa que para onde eu estou, vós estejais também. Para onde eu estou, vós estejais também. Isso aqui, irmãos, é uma verdade que derruba todos os livros de autoajuda. Nós não estamos sozinhos. Para que onde eu estou, vós estejais também. O Senhor do universo está garantindo isso. Irmãos, nós temos que enxergar o brilho, as belezas dessa palavra aqui poderosa. Irmãos, quando Jesus roga ao Pai, lá no capítulo 17, na oração intercessória, ali no verso 24, sabe o que ele diz, irmãos? A minha vontade, ele orando ao Pai, olha isso.
Olha isso, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deste, a fim de que vejam a minha glória que me conferiste antes da fundação do mundo. Olha o pedido de Jesus. Por isso, quando Jesus diz aqui no verso 4 que nós lemos, vocês conhecem o caminho, ele praticamente está dizendo, vocês me conhecem, eu sou o caminho, é isso. Por isso que quando Tomé responde para ele, não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos seu destino, como saberemos o caminho? Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o interessante da pergunta de Tomé pois a pergunta de Tomé levou Jesus a explicar coisas, aquilo que os discípulos ainda não entendiam. E ele está dizendo, Jesus está dizendo, ele é o caminho, o único caminho para Deus. Ele é o caminho, somente ele, irmãos, pode nos levar da cruz até a ressurreição. Só ele pode nos levar da cruz até a ressurreição. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único. Igreja Batista Manaim, sabe que os cristãos, antes de serem conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos por ser seguidores do caminho. Seguidores do caminho. Lá atrás, quando Deus falou, no pé do monte ali, por intermédio de Moisés, o monte fumegava, ardia em chamas. Fogo e voz saía do meio da escuridão do monte. Moisés declara as palavras do Senhor. Está lá em Deuteronômio. Aquelas palavras que o Senhor deu ali nas tábuas da lei, dizendo, tenham cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor seu Deus, sem se desviar dele. Permaneça no caminho que o Senhor Deus os ordenou. Permaneça no caminho. Para quê? Para que vocês tenham vida longa e plena numa terra que emana leite e mel. O cenário está todo construído, a história está toda escrita. Mas por quê que as cenas dramáticas têm tirado a nossa atenção, têm nos deixado perturbados, turbados, desequilibrados, desnorteados, como que golpeado por um bom boxeador? Se a gente sabe da verdade, permaneça no caminho, de modo que vocês tenham uma vida longa e plena numa terra que emana leite e mel. Nesse exato momento, Jesus está explicando para eles, trazendo uma compreensão espiritual para eles. Eu sou este caminho. Igreja, eu fico pensando, se Deus não tem outro jeito, se Deus não tem outro meio de comunicação com a raça humana, exceto pelo verbo de Deus, a saber, Jesus Cristo, portanto, toda a raça humana não tem outra forma de se achegar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Não tem jeito. É por meio de Jesus Cristo, a luz do mundo. Não andamos mais em trevas. O pão vivo que desceu do céu, o alimento que alimenta a alma, que alimenta o espírito, a porta das ovelhas, o bom pastor que conduz, a ressurreição e a vida, o caminho. Por isso, quando Tomé diz para Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos o seu destino, como saberemos o caminho? Por isso que essa declaração de Tomé, ela soou muito estranha para Jesus. Veja comigo o mesmo Evangelho de João no capítulo 7. No capítulo 7, ali no verso 25, 35, olha só porque soou tão estranho a pergunta de Tomé. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente. Esse é Jesus, eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem que de fato este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem, olha isso. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Ai, que mentira do inferno! E enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem.
Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, dentre as multidões, alguns creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que ele vai fazer sinais maiores do que este homem tem feito? Olha só os fariseus ouvindo isso. A multidão começou a murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes. Olha aí, a igreja da época estava reunida murmurando ali. Enviaram guardas para prender Jesus, e aí Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Olha a revelação aí, irmãos. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. E aí ele afirma: vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que nós não possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora? Ou seja, será que ele pretende ir para a terra aí onde os judeus estão espalhados? Que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou. Olha o nó que Jesus deu na cabeça deles. Só que agora Jesus está revelando: para onde eu vou, vocês não podem ir ainda. Ainda. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui em João 14, grave isso no seu coração: é o Pai para onde eu estou indo. É isso. É o Pai para onde eu estou indo. E eu sou o caminho pelo qual vocês que creem chegarão a um destino. Chegarão a um destino. Ou uma origem, né? Se é que do Pai nós fomos gerados, chegaremos a um destino ou uma origem. Então ele fala: é o Pai para onde eu estou indo, e eu sou o caminho pelo qual vocês, os que creem, chegarão a este destino. E mais, o Espírito da verdade, que guia o povo de Deus no caminho da verdade, em direção ao pleno conhecimento e revelação do Pai. Quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele nos mostra que muitas vezes não queremos chegar ao lugar que Jesus quer nos levar. Muitas vezes, infelizmente, não queremos chegar ao lugar que Jesus quer nos levar. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes usamos Jesus, queremos Jesus como uma espécie de amuleto. Muitas vezes queremos Jesus como uma espécie de guia que te faz chegar a algum lugar, que te faz chegar a algum propósito. E geralmente esse lugar, esse propósito é do nosso próprio interesse. Mas não no caminho e no lugar que Jesus quer nos levar. Quantas igrejas têm se levantado? Uma mistura danada de palavra positiva com palavra de Deus. Em resumo, trazendo exatamente isso. Queremos Jesus como uma espécie de amuleto que vai fazer com que eu galgue lugares. Vocês estão me entendendo, né? Mas se Jesus quer ir para lá e nós queremos ir na direção oposta, esse caminho não faz sentido. Esse caminho não faz sentido. Por isso que muitas vezes, igreja, eu vou abrir meu coração só para vocês. Por isso que muitas vezes encontramos pessoas insatisfeitas. Porque o puro e simples evangelho de Jesus Cristo não faz sentido. Então, a pessoa ela vai procurando lugares, até encontrar um lugar que alimente o quê? Os comichão aqui, ó. E aí ela fala: agora eu acertei. Tipo os discípulos aqui. Tipo Judas, que achou que Salvador era bélico, ia levantar uma legião de anjos guerreiros e acabar com Roma, com todos os opressores, e iriam reinar em paz, a poder de força, não a poder de amor, de entrega. Os discípulos andavam com Jesus, irmãos, mas parece, ao que me parece, de algum modo apenas para que Jesus realizasse os sonhos deles. Mas na verdade eram eles que tinham que sonhar os sonhos de Jesus. Gente boa, vocês estão comigo? Nós não passamos por Jesus como se Jesus fosse um sinaleiro, entende?
A porta de entrada no reino dos céus não é como se Jesus fosse um sinaleiro, como se passar por Jesus recebesse uma espécie de carimbo. Sabe, um carimbo de imigração, uma entrada numa imigração, como se Jesus fosse uma etapa do processo. Não, não, não. Quando ele diz que ele é o próprio caminho, a verdade é que os discípulos precisavam abraçar a vida e o modo de vida de Jesus. Quando Jesus diz que ele é o próprio caminho, a verdade é que os discípulos e nós devemos abraçar o caráter de Jesus. Devemos abraçar o modo de vida de Jesus. A história de Jesus é o caminho. A história de Jesus é o caminho. Portanto, igreja, precisamos desejar essa vida. Essa vida de perdão, essa vida de renúncia, essa vida de misericórdia, essa vida de devoção ao Pai, essa vida de obediência ao Pai, obediência até a morte, morte de cruz, essa vida de amor. Precisamos desejar a vida de Jesus, uma vida de entrega. Sem isso, irmãos, se não estamos na vida de Jesus, e se não estamos na vida de Jesus, concluo, não estamos no caminho. Às vezes pode parecer que estamos, mas não estamos. Se você pegar Castelo Branco aqui para Sorocaba, irmãos, e de Sorocaba para cá é tudo igual. Tem posto Shell de um lado, tem posto Shell do outro, tem grau de um lado, tem grau do outro, tem Frankfurt de um lado, tem Frankfurt do outro, tem pedágio de um lado, tem pedágio do outro, tem pedra e árvore de um lado, tem pedra e árvore do outro, tem guarda rodoviário de um lado, tem guarda rodoviário do outro. Só você não se ligar, você acha que está indo para Sorocaba, está voltando para São Paulo. Você acha que você está no caminho certo, você está no caminho errado. Por quê? Porque parece, mas não é, uai. Só Ele é o caminho, só Ele pode nos levar da cruz para a ressurreição. Só Ele é o caminho, Ele veio do céu, irmãos. Ele sabe o caminho, vai levar nós de volta para lá, para o Pai. É somente por meio dele que nós saímos de um lugar de morte eterna para um lugar de vida eterna. É somente nele que nós saímos de um lugar de dor e sofrimento e angústia para um lugar de gozo e alegria plena. Mas o que significa seguir Jesus como caminho, verdade e vida? Significa que você precisa olhar para a vida de Jesus, para a história de Jesus e desejar essa vida. Precisamos desejar a vida de Jesus. Não apenas Jesus entrou na nossa vida, porque muitas vezes as pessoas elas pensam assim, não, Jesus entrou na minha vida porque eu saí de um divórcio, eu tinha muita dor, muita tristeza, aí Jesus entrou na minha vida, aí Jesus entrou na minha vida porque eu tive falência, aí eu estava desesperado, mas agora Jesus calmou meu coração, Jesus entrou na minha vida, sei lá, como uma espécie de força para você conquistar as coisas, ou apenas uma espécie de trazer um consolo e esperança para você diante de uma angústia. Não, não, não. Precisamos desejar a vida de Jesus em sua essência. Vai além, vai além, vai além, irmãos. Quer ver só como vai além? Abram comigo e eu prometo que eu já estou quase encerrando, irmãos, quase encerrando. Abre comigo em Filipenses rapidamente. Aleluia. Paulo foi uma pessoa que desejou a vida de Jesus. Oh, aleluia. Filipenses, capítulo 3, o verso 7 em diante. Olha só isso, irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerando tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar
ser como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Quero conhecer a Cristo e poder participar do seu poder na ressurreição. Paulo está dizendo, eu tenho que viver como Jesus viveu. De alguma forma eu preciso viver como Jesus viveu. De alguma forma você precisa viver como Jesus viveu. De alguma forma nós como comunidade precisamos viver como Jesus viveu. E como que a gente faz isso? Nós vamos chegar lá, igreja. Nós vamos chegar lá. Ele garante que ele é a porta das ovelhas. Ele garante que ele é o bom pastor que conduz as ovelhas para um lugar de verde pastagens e águas tranquilas. Ele é o verbo vivo que habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele é a expressão máxima no tocante à fidelidade da aliança de Deus para com seu povo. Por isso que diz que ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a verdade, ele foi superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Jacó. Ele é a verdade, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Oh, Jesus Cristo. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Cadê o Moisés? Moisés foi embora. Não. Ô Moisés, a sarça te chama, Moisés. Vem ministrar aqui comigo, aleluia. Baixa a luz, irmãos. Oh, Deus poderoso. Oh, Moisés. Oh, Jesus. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. É para o Pai que eu estou indo. É para o Pai que nós vamos. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio apresentar o Pai. Jesus veio restaurar o verdadeiro caminho entre os homens e Deus. É para o Pai que nós vamos, porque Ele garante que os que creem a saber no seu nome chegarão ao Pai, porque Ele é o caminho. De modo algum, aqueles que o Senhor me deu, eu de modo algum vou lançar fora. Ele garante do início ao fim. Jesus é a nossa garantia do início ao fim. Jesus é a nossa garantia. E o Espírito da verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece esse Espírito, apenas os que são do Senhor. O Espírito da verdade, ele vai guiar o povo de Deus no caminho da verdade. Restaura, Senhor, as veredas antigas, Pai. Restaura, Senhor, as veredas antigas. O caminho é apertado mesmo. Esse é o caminho do justo, é apertado mesmo, mas é o caminho santo que o Senhor preparou para o teu povo. É o caminho que Ele diz que animal feroz, o chacal não tem acesso, é somente aos remidos. É somente aos remidos, portanto, diga aos desalentos de coração, aqueles de mão frouxa e joelho vacilante: ah, o Senhor vem, e Ele vem sem demora. Ele é o caminho, igreja. Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas nós precisamos desejar a vida de Jesus. Ele fala: tudo que vocês pedirem em meu nome. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que vocês pedirem, na medida em que decidirem me seguir, desejar a minha vida, eu ouvirei.
Senhor Jesus, eis aqui a sua igreja. Eis aqui a sua igreja santa. Oh Deus, oh Jesus, essa é a sua igreja, Senhor. Oh Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor. Faz-nos chegar até lá, Senhor. Faz-nos chegar até lá, Senhor. Como, Senhor, que nós vamos fazer isso? Tendo fé no Filho de Deus. Bem mais que as forças poderíeis. Se coloque em pé, igreja, nesse mesmo espírito de oração, de adoração, clamando pela direção do Senhor. Criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Em nome de Jesus, aqui no nosso meio hoje, tem alguém que não confessou a sua vida a Jesus Cristo? Tem alguém ainda aqui que ainda não decidiu assim? Eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso de Jesus, eu preciso andar no caminho de Jesus, eu preciso desejar a vida de Jesus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu faça parte da família celeste. E quando o Senhor então voltar da morada preparada, o Senhor vai me receber para si mesmo. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou sua vida a Jesus e deseja entregar sua vida agora para Jesus Cristo? Se tem alguém, levante a sua mão, irmãos. Sangue de Jesus, salvo pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui morado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu.
sangue de Jesus. Chega lá. Guerreiro forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti nós temos uma viva esperança. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que nós procuraremos o Senhor e o Senhor se permitirá em ser achado. Portanto, Igreja Batista Manaim, busquem enquanto Ele pode ser encontrado. Guarda, Senhor, as famílias, Senhor, da nossa igreja. Guarda, Senhor, os cristãos. Onde tiver um cristão reunido em Teu nome agora, guarda, Senhor, a vida deles. Guarda, Senhor, as nossas casas, livrando o Senhor de todo mal. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, que eles pertencem a Ti, Senhor, e estão no caminho, Pai. Desperta, Senhor, eles, Senhor, para seguirem o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que o grande amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que está conosco hoje, nos guiando pelo caminho de vida eterna, seja com cada irmão, com cada família aqui representada. Vão na paz do Senhor, que Deus os abençoe. Dê um lindo domingo na paz, que o Senhor abençoe a sua semana, que Ele levante o rosto dele sobre vocês, te dando a paz, em nome de Jesus. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue